Resumão das semanas de moda masculina. Se você acompanha o calendário da moda, você sabe que em janeiro teve a semana de moda masculina em Paris e Milão. Então, eu resolvi trazer aqui um resumo para vocês. Vamos falar de alguns desfiles mais importantes e também dar um panorama geral. E se você gosta de moda, comportamento, tendências, moda de um jeito mais pensado, de um jeito mais inteligente, já segue lá o Modalizando, que é o canal para você. Hoje o Euris não tá aqui, porque ele está trabalhando. Então, nesse vídeo, vocês vão ter que ficar só comigo mesmo. E bora pro vídeo. Vamos começar com os desfiles de Milão. A Zegna, ela veio com uma proposta de roupas passadas de geração em geração. E montou no cenário um guarda-roupa com peças que pertenceram a algumas gerações da família Zegna. E eu acho ótimo, primeiro porque tem tudo a ver com a identidade da marca, que preza por durabilidade e atemporalidade. E segundo que, querendo ou não, traz essa coisa do vintage, da nostalgia, e impulsiona a segunda mão, né? Apesar de as roupas dos desfiles serem novas, apesar disso, você querendo ou não, a gente pensa, né, nas roupas de brechó. E influencia a gente a cavar lá no guarda-roupa dos nossos pais e nossos avós, pra ver o que eles não querem mais que a gente pode pegar pra gente. Eu, particularmente, gosto muito de fazer isso. Tenho roupa de todo mundo aí. Ralph Lauren teve a sua volta aí para Milão e trouxe um desfile com bastante combinações improváveis, bem diferentonas, e ele apostou na demanda da geração pelo estilo prep, que eles estão bem de olho, porque essa demanda fez aumentar as vendas da marca, mas manteve os personagens típicos americanos que o Ralph Lauren gosta de trabalhar, misturando todos eles, tudo junto e misturado. Algumas propostas bem ousadas. Já o desfile da Dolce Gabbana, eles fizeram com uma proposta de acabar com a homogeneização de estilos. Que tem aquele papo lá, tá todo mundo se vestindo igual, as pessoas vestem a mesma coisa no mesmo momento no Japão, em São Paulo, em Nova York. Tá todo mundo se vestindo igual por causa da globalização e por causa do ritmo frenético das tendências. Então, o desfile da Dolce Gabbana vem com uma proposta de quebrar essa homogeneização. Então, eles apresentaram homens, cada um no seu micro-universo, com estilos diferentes, identidades diferentes. Então, eles quiseram apresentar cada homem, cada personalidade num look. Então, cada homem no seu micro-universo. Por exemplo, o pensador, uma pessoa mais criativa, uma pessoa mais sensual. Enfim, micro-universos, cada um com a sua personalidade. Um texto narrado pelos designers falando que esses homens não representam estereótipos, mas sim uma identidade formada a partir de alguns universos. Agora vamos pro desfile da Prada, que se você tá acompanhando aí, você também já viu que teve lá as mangas sujas. Mas não só isso. Manchas, amassados, desgastes, queimados. Essas roupas que querem mostrar que foram usadas. Isso remete à nossa tendência de agora de querer algo autêntico. Então a gente busca alguma coisa com história do passado para conseguir mais autenticidade nesse mundo que a gente vive, né, frenético, sem identidade nenhuma, tecnologia, blá blá blá. Então, o que a gente tá buscando é alguma coisa mais autêntica, com história e usada e humana. Isso, essa palavra. É mais humano, entendeu? Então, a Prada se destacou aí nos desfiles por conta disso. Como a própria Miuccia Prada disse, olhar para o passado é uma forma de buscar por algo novo. E o convite do desfile era um livreto de cortes de manga de camisa. Giorgio Armani. A gente teve a primeira coleção que não foi desenhada por Giorgio Armani após o seu falecimento. E foi uma coleção focada em alfaiataria, tons neutros e também tecidos acetinados e veludos. E a gente consegue ver que a marca tá focando num público mais jovem. Agora que talvez seja redefinido o futuro da Giorgio Armani. Bom, agora vamos para Paris, começando com Louis Vuitton, que esse desfile aconteceu na Drop House, que é uma casa de vidro que foi criada pelo diretor criativo da marca, que é o Pharrell Williams, e que ele diz ser uma casa atemporal e que representa um modo de viver do futuro. Isso foi basicamente a premissa do desfile. Ele disse que isso era importante para entender o conceito do desfile e que essa era uma definição para compreender a coleção que estava sendo desfilada. Uma ideia diferente de futurismo, diferente do que a gente viu lá nos anos 60. Antes, o futurismo estava muito ligado a coisas espaciais, coisas muito tecnológicas, mas
aqui nesse desfile traz um conceito de você aprender a viver em casa, que ele fala que é a terra. Então, é um futurismo diferente dos anos 60. Achei bem interessante. Os códigos visuais do Pharrell Williams continuam muito presente nessa coleção, mas com uma linguagem mais expandida, já que esse desfile não teve um tema muito específico. Le Mer. A coleção da Le Mer teve uma coisa de ilusão de ótica, um jeans que imitava couro, alguns veludos que eram amassados e davam a impressão de ser metal, e também com acessórios surrealistas, porque a coleção foi inspirada nas obras de Roland Topor, que era um artista conhecido por ser surrealista, mas teve também referências de silhuetas orientais. Dior foi o segundo desfile do Jonathan Anderson, e a gente sabe que ele não tá muito apegado às referências tradicionais da marca. E ele disse que vai levar aí 5 temporadas pra ele se consolidar a sua visão. Esse desfile teve uma pegada mais punk, mais rebelde, que a gente consegue ver mais o estilo do Jonathan Anderson presente, e também teve referências a Paul Poiret, que foi um estilista moderno para sua época, do século XX. Dizem que o Jonathan Anderson e o Paul Poiret têm um processo criativo muito parecido, e também a gente pode perceber no desfile muita presença do high-low, que dá essa pegada mais rockstar, mais rebelde, mais punk. Agora vamos falar do desfile da Hermès, que foi marcado pela saída, foi o último desfile da Veronique, da designer, e ela sempre teve valores próximos com os valores da marca, que é consistência, funcionalidade, durabilidade, então não teve nenhuma coisa espalhafatosa para marcar a saída dela. Foi mais um desfile feito por ela, assim como ela vinha fazendo. Vamos falar agora de Sacai. Nesse desfile, eles celebraram a beleza da destruição. Pegou a conexão lá com o desfile da Prada? A mesma linha, na minha opinião. Então, a gente pode ver nesse desfile modelagens mais inovadoras, peças que parecem calça e saia ao mesmo tempo, e também teve algumas colaborações, como as calças da Levi's. Ou Levi's, fale como quiser. Estamos no Brasil, podemos falar Levi's. Jacquemus foi um desfile que aconteceu no Museu Picasso, o mesmo lugar que foi lançada a coleção em 2018 com a bolsa Chiquito, que é um dos maiores ícones dessa marca. Uma das inspirações dos desfiles de Jacquemus foi a obra de Pablo Picasso, e também a gente vê bastante referências aos anos 80, com os ombros largos dos blazers. E as estampas do desfile foram inspirações das obras de Damien Hirst. No geral, a gente vê as marcas trazendo atemporalidade. Para mim foi uma coisa que dominou, assim, essas semanas de moda, principalmente, assim, para mim foi o principal tópico. E também técnicas de design, tanto têxtil quanto de construção, para trazer essa durabilidade para a roupa, essa atemporalidade também, porque a peça tem que durar para ela ser atemporal, né? É um quesito básico. E também essa coisa do vintage, do usado, da coisa afetiva, coisa mais humana. Os puídos. Só um minuto que o computador tá fazendo barulho aqui. Do nada ele resolveu fazer barulho. Agora vai. Então, a Prada, ela sempre foi um bom marco, assim, pra gente saber o que esperar da temporada. Então, aquelas mangas sujas diziam muito sobre o momento. Então, é muito sobre isso. Sobre atemporalidade, sobre roupa com história, essa coisa do vintage, da temporalidade, durabilidade. Esse é a visão geral dessas 2 semanas de moda. Teve alguns desfiles que eu não mencionei aqui, mas a ideia era fazer um resumão mesmo, para quem não acompanhou ou viu uma coisa ou outra só. Se você gostou desse vídeo, deixa um like para ajudar a gente. Comenta aí qual foi o seu preferido, qual foi o seu insight sobre essa semana de moda. Se você quer que eu continue fazendo vídeos assim, deixa o like, que é muito importante. E comenta, tá? Nem que for um coraçãozinho azul, como a gente pede nos vídeos. E é isso. Tchau!